me chamo Tereza Helena de Lucena Souto Marinho e sou da cidade de Guarabira. E a primeira vez que eu ouvi falar na Sociedade Espírita Esperancense foi no início da pandemia, quando uma grande amiga nossa, e por intermédio dela nós chegamos aqui, Dona Joanice Carvalho de Borborema, passou por um procedimento cirúrgico espiritual para um tratamento de um câncer que à época ela estava passando na língua. E eu fiquei muito curiosa para conhecer o trabalho aqui realizado. A palavra é essa mesma, inicial, curiosidade. E durante toda a pandemia eu fiquei com essa expectativa quando iria retornar às atividades, até que começaram a ser feitas algumas lives por Ítalo Vilar, médium da casa, e eu comecei a acompanhar e aquela vontade de conhecer foi aumentando. Até que os trabalhos foram reiniciados, a gente ficou sabendo, e em março de 2023 tivemos a oportunidade de vir pela primeira vez. E fomos tomados de um amor assim imenso, inexplicável, desde a primeira vez que tivemos a oportunidade de adentrar os portões dessa casa. E aqui estamos em 2024, julho, e assim pudemos presenciar momentos assim belíssimos, inesquecíveis para quem já caminha nessa seara da doutrina espírita e sabe que tantas coisas essa doutrina pode nos trazer, e vimos coisas que a gente até então nunca tinha visto. E um testemunho particular, o ano passado, exatamente um ano, nesse período de inverno, eu passei por um problema na prega vocal, fiquei com uma rouquidão que não passava de jeito nenhum e procurei um otorrino, Dr. Islan Nascimento, que inclusive é presidente da Associação Médico Espírita da Paraíba. E foi constatado através de imagens que eu estava com essa pequena ruptura, um pólipo na prega vocal. E eu utilizo muito da voz, gosto de cantar, aquilo ali para mim foi desanimador, porque a primeira coisa que ele disse é que eu deveria poupar minha voz e que iria usar uma medicação para ver se esse pólipo regredia, para que fosse evitado uma cirurgia. E como uma pessoa que canta, eu fiquei assim bem triste. E a gente já estava vindo aqui quando foi um certo dia, ainda lá fora na espera, antes de começar a reunião, eu comecei a sentir um forte movimento na região da minha garganta, e pelo conhecimento, pelo estudo, eu percebi que estava passando por um início de uma cirurgia espiritual já lá fora. Então eu me coloquei à disposição, entrei em prece e foi feito o procedimento. Quando cheguei aqui diante do espírito Dr. Hans, que está à frente desse trabalho, eu comuniquei o problema que estava passando e ele pediu para continuar o tratamento que o médico já tinha passado. Ao voltar 15 dias depois, eu me lembrei de mostrar a ele a imagem do pólipo na prega vocal. Naquele instante, ocorreu um fenômeno que se chama desmaterialização. E naquele momento ele me comunicou aqui, diante de todos que estavam, que tinha sido reparado e inclusive algo que ainda iria acontecer, poderia acontecer. E desse dia, que foi já em agosto, para frente, essa rouquidão simplesmente passou. E o que ele me pediu? Que eu procurasse novamente o médico para refazer o exame fotográfico. Quando eu cheguei no médico, que o médico viu através da foto, não existia mais nenhum resquício daquele pólipo, que só com a medicação eu acredito que não iria ter sarado. A rouquidão passou, o pólipo passou e o médico não tinha mais o que fazer, liberou a medicação e ele, espírita como eu comuniquei o que tinha acontecido, o procedimento, tanto que ele anotou na minha ficha médica lá. E a gente teve a oportunidade de voltar novamente, e quando ele me vê, ele diz, é a moça que passou pela cirurgia espiritual, sendo atestado por um médico que faz ciência, que está fora da casa espírita, mostrando que o trabalho que se realiza aqui é um trabalho sério, é um trabalho de muito amor, de muito cuidado, de muito comprometimento. Quem chega aqui e observa toda essa equipe trabalhando,
a gente consegue ver realmente que fazem por desprendimento, pela tarefa, pelo Cristo, de verdade. E esse é um pequeno caso do que eu pude viver aqui e outros muito maiores a gente pôde presenciar. Então, só me vem no coração gratidão quando a gente lembra da palavra esperança. Nome mais propício não haveria para ter nessa cidade um trabalho como esse. Então, só agradecer a todos os amigos encarnados, a equipe espiritual que é vinculada a essa tarefa, a irmã Sheila, a José Grosso, a Dr. Hans e tantos que sequer dão seus nomes e fazem e realizam esse trabalho com o auxílio da equipe humana que está aqui presente. Então, meu muito obrigada a vocês para sempre. Bom, Tereza buscou a gente aqui na nossa casa com um problema na garganta. Esse problema era um calo nas cordas vocais que possivelmente iria deixar ela sem falar. Ela ia ficar sem falar. Mas com a busca dela aqui no nosso tratamento espiritual, a espiritualidade identificou que o caso seria reversível. Através da magnetização, que é feita dentro da sala, junto com os espíritos, através dos médiuns, esse calo ele poderia ter uma reversão. E aí, realmente, houve a reversão do calo. No transcorrer do tratamento espiritual, ele saiu reduzindo de tamanho, chegou com um tamanho bastante acentuado, e foi diminuindo até que ele calcificou. Essa foi a expressão que foi utilizada na época. E a gente sabe que, de acordo com o que a gente aprende com o estudo do magnetismo, com o estudo dos fluidos que Allan Kardec traz, não só Kardec, mas Mesmer, o Barão de Putet e tantos outros magnetizadores, a gente compreende que a utilização dos fluidos, da magnetização nesses problemas, há uma reversão extremamente boa dos casos. E foi o que aconteceu com ela. Lembrando que, nesses casos de cura que aconteceram aqui na casa, enfatizando agora o dela, aconteceu também pela utilização do ectoplasma, que é a substância que é liberada pelos médiuns no trabalho de cirurgia espiritual. E essa energia, esse fluido energético que é o ectoplasma, ele é utilizado pelos médicos espirituais na questão da cura. E aí a gente pode ver, comparando-se com a magnetização humana, tradicional, há uma recuperação mais rápida, né, do paciente. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu reverter essa situação dela. E hoje ela está aí falando, cantando abertamente para muita gente. Meu nome é Cícero, eu sou da cidade de Guarabira e há cerca de 1 ano venho frequentando esta instituição em busca desse tratamento espiritual que aqui se realiza. Primeiramente, dizer de que se trata de uma equipe muito concisa, pessoal que recepciona a gente muito bem e a gente se sente muito acolhido. Durante esse 1 ano de nosso trajeto aqui a esta casa, nós presenciamos diversas situações de cura espiritual, diversas situações de auxílio. Eu, particularmente falando, também cheguei aqui com uma situação de ansiedade muito grande e tomar uma medicação nesse pós-pandemia. A questão do sistema emocional, psíquico, tudo isso altera e buscamos refúgio nessa casa. E a medicação que a gente vinha tomando, ela foi reduzida drasticamente. Eu tomava uma medicação de 100 miligramas, era uma medicação distônica, né? O quetiapina de 100 miligramas. Hoje eu estou tomando de 25 e estou numa boa, estou dormindo bem. Além disso, a questão da ansiedade, ela atrapalha demais a nossa vida. E uma das coisas que ela atrapalhava era a questão do meu estudo, do meu desenvolvimento em termos de estudos. E recentemente passei num doutorado para ciência jurídica, que era algo que eu vinha tentando há mais de 5 anos. Aí você me pergunta, foi o Dr. Hans que fez você passar nesse doutorado? Não, a gente estudou, a gente se preparou. Mas o que a gente encontrou aqui foi o quê? Foi o alento, foi o lenitivo, foi o auxílio da terapêutica magnética e espiritual para aliviar esses transtornos de ordem emocionais que me ajudaram bastante. E hoje eu sou grato demais a essa casa e espero continuar por aqui
e auxiliando na medida do possível também, porque a gente também contribui com as nossas energias nesse tratamento que acontece não só nesse ambiente, mas quando a gente sai, quando a gente está na nossa casa e está conectado com esta instituição, a gente também está auxiliando. Então é um prazer estar aqui. Meu nome é Ivander Carlos Mendonça Silva, sou do Guarabira. Fica a cerca de 60, 70 quilômetros daqui de Esperança. E passei a frequentar a Sociedade de Estudos Espírita Esperancense há cerca de um ano. Ou seja, nós estamos em 2024 e aproximadamente no mês de março e abril de 2023 eu passei a frequentar essa instituição. A princípio eu vim com uma certa desconfiança, porque a minha característica é de ver para crer, né? Então eu tive momentos aqui de muito aprendizado profundo que me marcaram, né, profundamente. E no decorrer da minha vinda eu descobri que havia uma problemática de natureza auditiva. E eu tenho percebido que tem reduzido consideravelmente uma espécie de um zumbido que eu escuto no meu ouvido. Inclusive existem até obras de natureza espírita que tratam desta matéria, mas o alívio, né, a percepção de natureza até emocional também, que a gente também vai desenvolvendo, né, observando, não apenas o meu tratamento, mas o tratamento de uma amiga que nós tivemos a oportunidade de trazer, Maria da Luz, uma paciente oncológica que já vinha há 7 anos trazendo essa problemática, e nós tivemos a oportunidade de presenciar o ato de uma das cirurgias pelas quais ela passou aqui nesta casa. Então, o meu sentimento é de gratidão, muito aprendizado, com certeza que eu vou levar não apenas para esta vida, mas também para outras, né? Porque nós estamos aqui passando por mais uma experiência. E agradecer a todos que fazem essa instituição. Eu me chamo Maria da Luz Costa Cardoso, sou da cidade de Guarabira, próxima aqui à cidade de Esperança, e estou aqui na casa desde setembro do ano passado. Eu vim para cá porque eu não sei dizer era paciente oncológica. Eu estava fazendo tratamento de um câncer de útero e esse tratamento ele já vinha se arrastando há 7 anos. Entre exames e consultas, um quadro clínico um pouco agravado. Mas encontrei essa casa, vim até aqui, estou até aqui e os resultados agora, depois de um tempo de meses, né, que já estou aqui na casa, passando pelo tratamento espiritual, recebendo essas energias curativas, curadoras desta casa, deste ambiente de luz. O último resultado da minha ressonância, agora do mês de julho, recente, não me recordo agora a data do mês certa, mas é recente, é agora do mês de julho. Ela veio sem nenhuma alteração. Essa ressonância, ela já vem, ela já é a segunda, por sinal, porque eu já tive uma outra há 6 meses atrás e esta também não tinha nenhum quadro de maior necessidade de estudo da medicina terrena. E aí, refeita uma nova ressonância, recebi agora o resultado há poucos dias, o quadro se mantém. Eu não tenho nenhum tipo de malignidade para que os médicos da Terra continuem em tratamento de quimioterapia mais avançada ou radioterapia, porque eu já passei por esse tratamento. E é uma alegria enorme no coração, emoção muito grande. E agradecer a Deus por essa oportunidade de uma nova vida, de uma nova caminhada. E estar aqui nessa casa me traz esse novo horizonte, essa nova energia.
de continuar, essa é a palavra, continuar. E agradecer muito a todos os trabalhadores daqui, a espiritualidade amiga que nos acolhe assim que a gente adentra por esses portões. É de uma emoção grandiosa. E só agradecer a Deus, a Jesus, a Dr. Hans, que é o espírito amigo, acolhedor e que nos trata como se fosse a Ele próprio. É muita emoção, é muita alegria, é só gratidão. Quando Maria da Luz chegou aqui, antes de Maria da Luz chegar aqui à casa, eu tinha sido advertido que uma pessoa iria buscar o tratamento espiritual e possivelmente estaria com um processo de metástase já no corpo. Eu fiquei muito preocupado porque quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente tem uma responsabilidade muito grande na contribuição desse processo de cura do paciente, né? E eu lembro que ele disse assim, a paciente, Dr. Hans havia me falado, ela, quando ela chegar aqui a primeira vez, ela vai chegar muito fraca e eu vou colocá-la nos meus braços para entrar com ela dentro da sala. Tudo bem, faça de acordo com o senhor bem desejar. E assim, na primeira vez que Maria da Luz nos buscou, fazendo 7 anos que se encontrava com esse câncer, lutando, realizamos tratamentos quimioterápicos e radioterápicos terrenos, mas sem ter muito efeito. Dr. Hans entra com ela aqui na nossa sala, nos braços, carregando ela, né, através da nossa mediunidade, e ali começou-se o atendimento. Foi percebido pela essa equipe espiritual que era um câncer extremamente agressivo, já se encontrava espalhados em algumas regiões do corpo. Eles, através de um processo que a gente conhece como uma clarividência, se assim eu posso chamar, mostrava o corpo dela extremamente gelatinoso, transparente, e as localidades em que o câncer já estava atingindo, né? Já estava espalhado. Realmente, quando eu vi a situação, eu fiquei bastante preocupado, porque na pouca fé que ainda temos, mesmo vendo tamanhos resultados, a gente não imaginaria que poderia ser reversível. Mas ele começou a utilizar, a princípio, uma espécie de ataque energético nesses polos do câncer espalhado pelo corpo, onde o tumor era encapsulado e ali foi tentando matar as células cancerosas através desse encapsulamento que foi feito pelo ectoplasma. Quando começou a apresentar os primeiros efeitos, eu lembro que em uma das reuniões, José Grosso e Dr. Hans chegaram aqui com um médico espiritual chamado Dias da Cruz. Dias da Cruz trouxe uma bandeja, e nessas bandejas haviam pequenas cápsulas que emitiam uma luminosidade, e essas cápsulas eram colocadas na mão do médico espiritual Dr. Hans, e ele, quando levantava sobre o leito, caía por cima do corpo e atingia a parte do tumor, o que gerava ali uma implosão do tumor. O tumor ele implodia de dentro para fora, uma espécie de iluminação altamente forte. Quando começou também a apresentar resultados nesse processo, ele tentou me explicar como se fosse uma radioterapia espiritual, diferente da radioterapia terrena, onde só seria atingido as células e os tecidos cancerígenos e não haveria nenhum tipo de prejudicar as células que estavam intactas e os órgãos que estavam intactos. E assim aconteceu. Por diversas vezes eu vi que aqueles encapsulados de luz que eram trazidos pela equipe espiritual adentravam o corpo da paciente, no que adentrava eles eram expelidos àquela luminosidade extremamente clara e muitas vezes espalhava-se pelo corpo inteiro da paciente dependendo da intensidade. E com o passar desses tratamentos foi percebido que o processo de metástase ele foi regredindo. O tumor foi reduzindo de tamanho nas localidades e ali o câncer entrou pelo que a gente conhece como uma remissão. Nesse processo de remissão, eles conseguiram encapsular com mais intensidade os locais que haviam ainda células cancerígenas, células que não poderiam ser reconhecidas, assim eles me passam, pelos o maquinário terreno. Possivelmente o PET scan tradicional não acharia as células que eles estavam ainda percebendo e buscaram atacar todos os focos que estavam ali perceptíveis. E através de tudo isso, através do ectoplasma, gerou-se a cura da paciente. Algo que não é um mérito nosso. A gente sabe
que todo o mérito ele parte da equipe espiritual, ele parte dos trabalhos que essa equipe espiritual tem e a nossa colaboração de preparação. Vamos dizer que nós somos o quê? Uns serventes de pedreiro nessa situação para que a cura ela se efetue, mas todo o mérito parte aos espíritos e a Deus. E é algo que realmente nos deixa muito feliz em ver uma paciente que passou 7 anos lutando com um câncer ter a sua cura definitiva com o auxílio espiritual da nossa casa. É motivo de muita felicidade. E para finalizar, eu gostaria de dizer às pessoas que nos ouvem que tudo que a gente está conseguindo hoje é porque a nossa casa estuda o magnetismo deixado por Mesmer, estuda as lições do Barão de Putet e, o que é mais importante, nossa casa acompanha, estuda e lê as obras do médico Dr. Paulo César Frutuoso. Graças a ele, nós podemos ter esse conhecimento e trazer aí a cura a tantos pacientes.